Sartórios. Segui por um longo corredor vazio, depois dobrei à direita. Eu nunca havia vivido na estação, mas durante meu treinamento na Terra, passara 6 semanas em uma réplica exata dela. Quando alcancei uma pequena escadaria de alumínio, eu sabia onde esta levava. A biblioteca estava mergulhada na escuridão e tive que apalpar à procura do interruptor. Primeiro consultei o índice. Em seguida, girei as coordenadas para o primeiro volume do Anuário Solarista e seu suplemento. Apareceu uma luz vermelha. Virei para o registro. Os 2 livros estavam assinalados por Gibarian, junto com um pequeno apócrifo. Apaguei as luzes e retornei à segunda coberta. Apesar de ter ouvido os passos recuarem, eu estava com medo de tornar a entrar no quarto de Gibarian. Ela devia voltar. Hesitei durante algum tempo no lado de fora da porta. Finalmente, girando para baixo a maçaneta, impeli-me a entrar. Não havia ninguém no quarto. Comecei a dar uma revista pelos livros espalhados abaixo da janela, interrompendo minha busca apenas para fechar a porta do armário. Não podia suportar a vista do espaço vazio entre as roupas de trabalho. O suplemento não estava na primeira pilha, e assim, um a um, comecei a pegar metodicamente o resto dos livros em volta do quarto. Quando alcancei a última pilha, entre a cama e o guarda-roupa, achei o volume que estava procurando. Tinha esperança de encontrar algum tipo de dica e, realmente, um marcador de livro havia sido introduzido entre as páginas do índice. Um nome desconhecido para mim havia sido sublinhado, em vermelho, André Berton. Os números de páginas correspondentes indicavam 2 capítulos diferentes. Dando uma olhada no primeiro, aprendi que Berton era um piloto reserva, na nave de Shanaha. A segunda referência apareceu cerca de 100 páginas adiante. Em princípio, pareceu que a expedição de Shanaha procedera com extrema cautela. Contudo, como depois de 16 dias, o oceano plasmático não somente não demonstrara nenhum sinal de agressão, senão que parecia evitar qualquer contato direto com os homens e as máquinas, retrocedendo sempre qualquer coisa que se aproximasse de sua superfície. Shanahan e seu adjunto, Timolis, suspenderam algumas das precauções que estavam estorvando o progresso de seu trabalho. As cercas de força que haviam sido usadas para demarcar e proteger as áreas em que se trabalhava foram levadas de volta à base e a expedição separou-se em grupos de 2 ou 3 homens, com alguns grupos fazendo voos de reconhecimento em um raio de algumas centenas de milhas. Exceto por algum dano inesperado nos sistemas de suprimento de oxigênio, a atmosfera tinha um estranho efeito corrosivo sobre as válvulas, que tinham de ser substituídas quase que diariamente. Passaram-se 4 dias sem nenhum infortúnio. Na manhã do 5º dia, 21 dias depois da chegada da expedição, 2 cientistas, Carucci e Fegner, o primeiro um radiobiólogo, o segundo um físico, saíram em missão a bordo de um aerodeslizador. 6 horas mais tarde, os exploradores estavam atrasados. Timolis, que na ausência de Shanahan estava encarregado da base, deu o alarme e designou todos os homens disponíveis para grupos de busca. Por uma combinação fatal de circunstâncias, o contato de longo alcance por rádio fora cortado naquela manhã, 1 hora depois da partida dos grupos de exploração. Aparecera uma grande mancha no sol vermelho, produzindo um intenso bombardeio de partículas carregadas na atmosfera superior. Só continuaram a funcionar os transmissores de ondas ultracurtas e o contato restringiu-se a um raio de cerca de 20 milhas. Como golpe coroador da má sorte, desceu uma neblina grossa pouco antes do pôr do sol e as buscas tiveram que ser interrompidas. As equipes de resgate estavam voltando para a base
quando o aerodeslizador foi descoberto por uma vibração a apenas 24 milhas da nave de comando. O motor estava funcionando e o aparelho, à primeira vista, incólume, estava flutuando sobre as ondas. Só se podia avistar Carucci, semiconsciente no cockpit de vidro abaulado. O aerodeslizador foi rebocado para a base. Depois de tratado, Carucci retomou a consciência rapidamente, mas nada pôde esclarecer sobre o desaparecimento de Fegner. Logo depois de terem decidido regressar à base, falhara uma válvula em seu equipamento de oxigênio e uma pequena quantidade de gás tóxico penetrara em seu traje atmosférico. Em uma tentativa de consertar a válvula, Fegner fora forçado a desabotoar seu cinto de segurança e levantar-se. Foi esta a última coisa que Carucci pôde recordar-se. Segundo os especialistas que reconstruíram a sequência de fatos, Fegner deve ter aberto o teto da cabine porque este impedia seus movimentos, uma coisa perfeitamente legítima de se fazer, já que as cabines desses aparelhos não eram pressurizadas. A cápsula de vidro simplesmente dava alguma proteção contra infiltração e turbulência. Enquanto Fegner estava ocupado com seu colega, seu próprio suprimento de oxigênio deve ter se danificado, e não mais. Compreendendo o que fazia, ele içou-se à superfície superior, de onde acabou caindo no oceano. Desse modo, Fegner tornou-se a primeira vítima do oceano. Embora o traje atmosférico estivesse boiando, eles procuraram em vão por seu corpo. Era possível, claro, que ele ainda estivesse flutuando em algum lugar da superfície, mas a expedição não estava equipada para uma busca completa naquele imenso e ondulante deserto, coberto por trechos de neblina densa. Ao anoitecer, todas as equipes de busca haviam retornado à base, com exceção de uma. Apenas um grande helicóptero de suprimento, pilotado por André Berton, ainda estava desaparecido. No momento em que se estava a ponto de dar o alarme, o aparelho apareceu. Obviamente, Berton estava em estado de choque nervoso. Depois de desvencilhar-se de seu traje, ele começou a correr em círculos como louco. Tiveram que dominá-lo, mas ele continuou a gritar e a soluçar. Era um comportamento mais surpreendente ainda, usando-se termos mais suaves, de parte de um homem que voou durante 17 anos e que estava bem acostumado aos perigos da navegação cósmica. Os médicos sustentaram que ele também estava sofrendo os efeitos dos gases tóxicos. Depois de haver recuperado mais ou menos os sentidos, ainda assim Berton recusou-se a sair da base e até mesmo aproximar-se da janela que dava para o oceano. 2 dias mais tarde, ele pediu permissão para ditar um informe de voo, enfatizando a importância do que iria revelar. Esse informe foi examinado pelo Conselho Expedicionário, que concluiu que ele era a criação mórbida de uma mente sob influência de gases venenosos da atmosfera. Quanto às supostas revelações, elas foram encaradas evidentemente mais como parte do histórico clínico de Berton do que da expedição em si, e não estavam relatadas. E isto era tudo no suplemento. Pareceu-me que o informe de Berton devia de alguma forma oferecer a chave do mistério. Que estranho acontecimento poderia ter tido efeitos tão perturbadores em um veterano piloto espacial? Recomecei a procurar por entre os livros, mas o pequeno apócrifo não foi encontrado. Senti-me cada vez mais exausto e saí do quarto, tendo tomado a decisão de adiar a busca para o dia seguinte. Quando estava passando aos pés da escada, notei que o piso dos degraus de alumínio estavam riscados pela luz que vinha de cima. Sartorius ainda estava trabalhando. Decidi ir lá em cima para vê-lo. Fazia mais calor na cobertura superior, mas as tiras de papel ainda tremulavam freneticamente nos escapes de ar. O corredor era amplo e de teto baixo. O laboratório principal estava fechado por um grosso painel de vidro opaco em um vão de cromo. Uma cortina escura protegia a porta pelo lado de dentro, e a luz vinha de janelas, passando por cima da padieira. Girei a maçaneta, mas como eu esperava,
A porta recusou-se a sair do lugar. O único som do laboratório é um zunido intermitente, parecido ao de um jato de gás defeituoso. Bati na porta. Por favor, deixe-me entrar. Houve um ruído de papéis. Sou eu, Kevin. Você deve ter ouvido falar a meu respeito. Cheguei no Prometheus há poucas horas. Eu estava gritando com os lábios grudados ao ângulo em que a porta juntava-se à armação metálica. Dr. Sartorius, estou sozinho. Por favor, abra a porta. Nenhuma palavra. Depois o mesmo ruído de antes, seguindo pelo estalido de instrumentos metálicos em uma bandeja. Depois mal pude acreditar em meus ouvidos. Houve uma sucessão de passos bem curtos, como o tamborilar rápido de um par de pés diminutos, ou o ruído de dedos notavelmente ágeis, marcando o ritmo de passos na tampa de uma lata de pequena e vazia. Dr. Sartorius, o senhor vai abrir a porta, sim ou não? Nenhuma resposta. Nada a não ser o ruído monótono do tamborilar, simultâneo, o som de uma pessoa caminhando na ponta dos pés. Mas se a pessoa estivesse caminhando, ela não poderia ao mesmo tempo estar tamborilando uma imitação de passos de criança. Não mais conseguindo conter minha fúria crescente, desatei a gritar. Dr. Sartorius, eu não fiz uma viagem de 16 meses só para vir aqui brincar. Contarei até 10. Se o senhor não me deixar entrar, quebrarei a porta. Na verdade, eu tinha minhas dúvidas se seria fácil forçar aquela porta, e a descarga da pistola a gás não é tão poderosa. Contudo, estava determinado a levar a cabo minha ameaça. De qualquer modo, mesmo se tivesse que lançar mão de explosivos, que provavelmente eu encontraria no depósito de munição, não podia retroceder agora. Não poderia continuar jogando um jogo maluco, com todas as cartas embaralhadas contra mim. Houve um barulho de luta. Ou teria sido simplesmente objetos sendo empurrados para o lado? A cortina foi puxada e uma sombra alongada foi projetada no vidro. Uma voz rouca e aguda falou. Vocês terá que dar-me sua palavra que não entrará se eu abrir a porta. Nesse caso, por que abri-la? Eu sairei. Muito bem, eu prometo. A silhueta desapareceu e a cortina foi cuidadosamente recolocada no lugar. Barulhos obscuros vinham do lado de dentro do laboratório. Ouvi um ruído de raspagem, uma mesa sendo arrastada pelo chão. Finalmente a fechadura foi destravada e o painel de vidro foi aberto, suficiente para permitir que Sartorius deslizasse para o corredor. Ele plantou-se com as costas contra a porta, muito alto, magro, os ossos marcando o suéter branco. Tinha um cachecol preto passando em volta do pescoço e levava nos braços um guarda-pó de laboratório coberto de queimaduras químicas. Cabeça estranhamente estreita era levantada para um lado. Não pude ver seus olhos. Ele usava óculos escuros, de linhas curvas, que cobriam metade de seu rosto. Seu maxilar inferior era alongado, tinha lábios azulados e enormes orelhas, levemente azuladas. Estava com a barba por fazer. Laços prendiam luvas vermelhas, antirradioativas, em seus pulsos. Durante alguns instantes ficamos olhando um para o outro, com uma aversão indisfarçada. Seu cabelo desgrenhado, obviamente ele mesmo cortara. Era cor de chumbo, sua barba cinzenta. Como a de Snow, sua testa era queimada, mas só a metade de baixo. A parte de cima era pálida. Ele devia ter usado algum tipo de boné ao expor-se ao sol. Muito bem. Estou escutando, disse ele. Tive a impressão de que ele não se preocupava com o que eu tinha a lhe dizer. De pé ali, tenso, ainda espremido contra a almofada da porta, sua atenção estava dirigida principalmente ao que estava acontecendo atrás dele. Desconcertado, eu mal sabia como começar.
Meu nome é Kelvin, eu disse. Você deve ter ouvido falar a meu respeito. Sou, ou melhor, era um colega de Gibarian. Seu rosto delgado, inteiramente composto de planos verticais, exatamente como eu sempre imaginara o de Don Quixote, era completamente inexpressivo. Esta máscara vazia não me ajudava a encontrar as palavras corretas. Ouvi dizer que Gibarian está morto, interrompi. Sim, continue, estou ouvindo. A voz denunciou sua impaciência. Ele suicidou-se? Quem encontrou o corpo, você ou Snow? Por que me pergunta? Dr. Slow não lhe contou o que aconteceu? Eu queria ouvir da sua própria versão. Você estudou psicologia, não é mesmo, Dr. Kelvin? Sim, e daí? Você se imagina como um servidor da ciência? Sim, claro. O que tem isso a ver com? Você não é um oficial da lei. A esta hora do dia você devia estar trabalhando, mas ao invés de estar fazendo o trabalho para o qual foi enviado aqui, não somente ameaçou forçar a porta do meu laboratório, como também me inquire como se eu fosse o suspeito de um crime. Sua testa pingava suor. Consegui controlar com algum esforço. Estava determinado a ir até o fim com ele. Trenquei os dentes e disse: Você é um suspeito, Dr. Sartorius. E tem mais. Você é bem consciente disso. Kelvin, a menos que você se retrate ou peça desculpas, apresentarei uma queixa contra você. Por que eu deveria pedir desculpas? Foi você quem trancou-se nesse laboratório ao invés de sair para ir ao meu encontro? Ao invés de contar-me a verdade sobre o que está acontecendo aqui. Será que você ficou completamente louco? Ou o que é que você, um cientista ou um miserável covarde? Não sei que outros insultos lancei contra ele. Ele não cedeu terreno. Gotas de suor escorriam sobre os poros dilatados de suas faces. De repente compreendi que ele não ouvira palavra alguma do que eu dissera. Com ambas as mãos para trás, ele segurava a porta, na posição com toda a sua força. Havia um matraquear como se alguém, do lado de dentro, estivesse dando rajadas, com uma metralhadora, contra a porta. Com uma voz estranha e aguda, ele afligiu-se. Vá embora! Por Deus, deixe-me! Vá para baixo! Irei ao seu encontro mais tarde. Farei o que você quiser. Mas, por favor, vá embora agora! Sua voz denunciava tal exaustão que instintivamente estiquei os braços para ajudá-lo a controlar a porta. Nesse ponto, ele soltou um grito de terror, como se eu estivesse apontando uma faca para ele. Quando afastei-me, ele estava gritando com sua voz de falsete. Vai embora, vai embora, vai embora. Estou indo. Não. Ele abriu a porta e atirou-se para dentro. Pensei ter visto um brilhante disco amarelo claro reluzir através do seu tórax. Agora um clamor abafado crescia no laboratório. Aparecia uma imensa sombra quando a cortina foi puxada momentaneamente para o lado. Em seguida, ela tornou a cair e eu não pude ver mais nada. O que estaria acontecendo dentro daquele quarto? Ouvi passos correndo, como se estivesse ocorrendo uma caçada louca, seguidos de um terrível estrépito de vidro quebrado e o som de uma gargalhada de criança. Minhas pernas tremiam. Eu olhava fixo para a porta, amedrontado. O estrondo cessara, dando lugar a um silêncio intranquilo. Sentei-me na borda da janela, atordoado demais para mexer. Minha cabeça estava estourando. De onde eu estava, só podia ver uma parte do corredor que circundava o laboratório. Eu estava no ponto mais alto da estação, abaixo do verdadeiro casco da estrutura superior. As paredes eram côncavas e inclinadas, janelas oblongas, algumas jardas afastadas. O dia azul estava terminando e quando as venezianas deslizaram para cima, uma luz ofuscante brilhou através do grosso vidro. Todos os encaixes de metal, todos os trincos e junções cintilaram, e o grande painel de vidro da porta do laboratório resplandeceu com pálido fulgor. Minhas mãos pareciam cinzentas na luz espectral. Percebi que estava segurando a pistola de gás. Não compreendi como a tirara do coldre e tornei a guardá-la. Que uso poderia fazer dela, ou mesmo de uma pistola gama,
Caso eu tivesse uma, dificilmente eu poderia ter tomado o laboratório à força. Levantei-me, o disco do sol, reminiscente de uma explosão de hidrogênio, estava se pondo no oceano. E quando descia a escadaria, fui trespassado por um jato de raios horizontais quase tangíveis. Na metade do caminho para baixo, parei para pensar, depois tornei a subir os degraus e segui o corredor em volta do laboratório. Logo cheguei ao lado de uma segunda porta de vidro, exatamente como a primeira. Não fiz nenhuma tentativa para abri-la, sabendo que ela deveria estar fechada. Procurava por uma abertura ou orifício de qualquer tipo. A ideia de espionar Sartórios viera-me bem naturalmente, sem o menor senso de vergonha. Estava determinado a deixar as conjecturas de lado e a descobrir a verdade, mesmo se, como imaginei que pudesse ser, essa se mostrasse incompreensível. Pareceu-me estranho que o laboratório pudesse ser iluminado de cima por janelas que davam para a cúpula. Portanto, deveria ser possível espionar Sartórios do lado de fora. Mas primeiro eu teria que equipar-me com um traje atmosférico e aparelho de oxigênio. Quando eu alcancei a coberta inferior, encontrei entreaberta a porta da cabine de rádio. Snow, afundado em sua cadeira de braço, estava adormecido. Ao barulho dos meus passos, ele abriu os olhos, sobressaltado. "Olá, Kel", resmungou ele. "Como é? Você descobriu alguma coisa?" "Sim, ele não está sozinho." Snow arreganhou um sorriso amargo. "Ah, é? Mesmo? Muito bem. Isso já é alguma coisa. Ele tem algum visitante?" "Não posso entender por que você não me conta o que está acontecendo." Retorqui impulsivamente. "Já que tenho que permanecer aqui, estou obrigado a descobrir a verdade, mas mais cedo ou mais tarde." "Por que o mistério?" "Quando você mesmo tiver recebido algum visitante, então compreenderá." Tive a impressão de que minha presença o aborrecia e que ele não tinha vontade de continuar a conversar. "Aonde você vai?" Não respondi. A coberta, hangar, estava como eu havia deixado. Minha cápsula queimada ainda estava por lá, aberta, na plataforma. No caminho para escolher um traje atmosférico, compreendi de repente que as clarabóias através das quais eu esperava observar Sartórios provavelmente deviam ser feitas de placas de vidro opaco. Perdi o interesse em minha aventura na fuselagem externa. Ao invés disso, desci a escadaria em espiral que levava aos depósitos da coberta inferior. A passagem estreita do fundo tinha a desordem habitual de engradados e cilindros. As paredes eram cobertas de metal limpo de um resplendor azulado. Um pouco mais adiante, os tubos gelados da máquina de refrigeração apareceram abaixo de uma abóbada, e eu segui até ao distante fim do corredor, onde eles desapareciam em um revestimento de resfriação com um amplo anel de plástico. A porta do refrigerador tinha 2 polegadas de grossura e era forrada com um composto isolante. Quando a abri, fui arrebatado pelo frio. Estava de pé, tremendo, na soleira de uma caverna entalhada em um iceberg. As enormes espirais, qual relevos esculpidos, estavam suspensas com estalactites. Lá também, enterrados abaixo de uma coberta de neve, havia engradados de cilindros e prateleiras ocupados por caixas e sacos transparentes que continham uma substância amarela e oleosa. A abóbada inclinava-se para baixo, onde uma cortina de gelo ocultava o fundo da caverna. Eu a rompi. Uma figura comprida, coberta por um lençol de lona, jazia esticada em uma prateleira de alumínio. Levantei um canto da lona e reconheci as tesas feições de Gibária. Seu cabelo lustroso e preto grudava-se firme em sua cabeça. Os nervos de sua garganta se alentavam como ossos. Seus olhos vítreos olhavam fixos para a abóbada. Uma gota de gelo opaco pendia no canto de cada pálpebra. O frio era tão intenso que eu era obrigado a trincar os dentes para impeli-los de baterem. Toquei a face de Gibária.
Foi o mesmo que tocar um bloco de madeira petrificado, eriçada, com pelos negros e espinhentos. A curva dos lábios parecia expressar uma paciência infinita, arrogante. Quando deixei a lona cair, percebi, espiando por baixo das dobras do pé, 5 objetos redondos e lustrosos, como pérolas negras, arrumados por tamanho. Enrijeci-me de terror. Aquilo que eu vira antes das partes redondas de 5 dedos dos pés desnudos, debaixo da mortalha agarrada ao corpo de Ibária, jazia negra. Puxei a lona bem devagar, cabeça dela coberta de cabelos crespos entrelaçados para cima em pequenos tufos. Estava descansada na concavidade de um braço maciço. Suas costas brilhavam, a pele bem esticada sobre a coluna. O enorme corpo não dava nenhum sinal de vida. Tornei a olhar para as solas de seus pés desnudos. Eles não se haviam deformado ou achatado de nenhuma maneira pelo peso que tiveram de carregar. O caminhar não calejara a pele, que era tão imaculada quanto a dos outros. Com esforço muito maior do que me fora preciso para tocar o cadáver de Gibária, compeli-me a tocar um daqueles pés desnudos. Então fiz uma segunda descoberta desconcertante. Aquele corpo abandonado em uma temperatura bem baixa, aquele cadáver aparente, estava vivo e mexeu-se. A mulher retirara o pé, como um cachorro adormecendo quando se tenta pegar sua pata. Ela congelará, pensei perturbado, mas sua cara estava quente ao ser tocada e eu cheguei a imaginar que sentira os batimentos regulares de seu pulso. Afastei-me e fugi. Quando saí da caverna branca, o calor parecia sufocante. Galguei a escadaria em espiral de volta à coberta hangar. Sentei-me nos arcos de um paraquedas enrolado e coloquei a cabeça entre as mãos. Estava atordoado. Meus pensamentos voavam selvagemente. O que estava acontecendo comigo? Se estivesse perdendo a razão, quanto mais cedo perdesse a consciência, melhor. A ideia de uma extensão súbita despertou uma esperança irreal, indizível. Inútil ir à procura de Snow ou Sartorius. Ninguém poderia compreender por completo aquilo que eu acabara de viver, o que eu vira, o que eu tocara com minhas próprias mãos. Havia somente uma explicação possível. Loucura. Sim, era isso, eu ficara louco. Tão logo chegar aqui. Emanações do oceano haviam atacado meu cérebro e a alucinação seguira-se. Alucinação. Antes de cansar-me tentando resolver essa charada ilusória, seria melhor pedir assistência médica, enviar uma mensagem por rádio ao Prometheus ou a qualquer outra nave, emitir um pedido de SOS. E então ocorreu uma mudança curiosa. Pensando que havia ficado louco, acalmei-me. Ainda por cima, eu ouvira as palavras de Snow bem claramente. Isto é, se Snow existisse, se alguma vez eu tivesse falado com ele, as alucinações deviam ter começado muito antes. Talvez eu ainda estivesse a bordo do Prometheus, talvez eu tivesse sido acometido de alguma súbita enfermidade mental e agora estivesse confrontando-me com as criações do meu próprio cérebro exaltado. Assumindo o fato de que eu estava doente, havia razão para acreditar que eu melhoraria, coisa que me deu alguma esperança de redenção. Uma esperança inconciliável com a convicção de realidade dos confusos pesadelos pelos quais eu acabava de passar. Se ao menos eu pudesse arquitetar alguma experiência em lógica, uma experiência-chave, que revelasse se realmente eu havia ficado louco e agora era uma presa abandonada às criações de minha imaginação, ou se, apesar da ridícula improbabilidade, eu estivera vivendo fatos reais. Enquanto eu refletia sobre tudo isso, eu olhava para o monotrilho que levava à rampa de lançamento. Era uma viga de aço pintada de verde claro, uma jarda acima do solo. Aqui e ali e tinta estava lascada, gasta pela fricção das esteiras dos foguetes. Toquei o aço, sentindo seu calor em meus dedos, e golpeei a blindagem metálica com o nó dos dedos.
Poderia a loucura atingir tal grau de realidade? Sim, respondi para mim mesmo. Afinal de contas, este era meu próprio tema. Eu sabia do que eu estava falando. Mas seria possível arquitetar uma experiência controlada? Primeiramente, disse para mim mesmo que não, já que meu cérebro, enfermo, se ele realmente estivesse enfermo, criaria as ilusões que eu requeresse. Mesmo enquanto sonhamos, quando estamos em perfeita saúde, nós conversamos com estranhos, fazemos perguntas a eles e escutamos suas respostas. Além disso, embora nossos interlocutores sejam, na realidade, criações de nossa própria atividade psíquica, desenvolvidos por um processo pseudo-independente, não sabemos que palavras saíram de seus lábios até o momento que tenham falado conosco. E, no entanto, essas palavras são formuladas por uma parte separada da nossa própria mente. Por conseguinte, deveríamos estar conscientes delas no exato momento em que as arquitetamos, a fim de colocá-las nas bocas de seres imaginários. Consequentemente, qualquer que fosse a forma que devesse tomar o meu proposto teste, e qualquer que fosse o método que eu usasse para executá-lo, haveria sempre a possibilidade de que eu estivesse agindo exatamente como em um sonho. E não faria o menor sentido fazer-lhe perguntas, caso Snow e Sartorius não tivessem uma existência real. Pensei em tomar alguma droga poderosa, peiote, por exemplo, ou qualquer outro preparado que induzisse alucinações vívidas. Se ocorressem visões, isso provaria que eu realmente havia vivido aqueles fatos recentes e que eles eram elementos componentes da realidade material que me cercava. Mas então, não, pensei isto. Não iria constituir a prova que eu precisava, já que eu conhecia os efeitos da droga, a qual eu mesmo iria escolher. A minha imaginação poderia sugerir-me a dupla ilusão de ter tomado a droga e de ter vivido seus efeitos. Eu estava caminhando em círculos, parecia não haver saída. Não era possível pensar, a não ser com o próprio cérebro. Ninguém poderia sair fora de si mesmo a fim de testar o funcionamento de seus processos internos. De repente, fui assaltado por uma ideia, tão simples quanto efetiva. Pus-me de pé e corri para a cabine de rádio. A sala estava deserta. Olhei para o relógio elétrico na parede. Quase 4 horas. A 4ª hora da noite artificial da estação. Lá fora brilhava o sol vermelho. Rapidamente enfiei o plug no transmissor de longo alcance. Enquanto as válvulas esquentavam, repassei em minha mente os estágios principais da experiência. Não podia lembrar-me do sinal de chamada para a estação automática no satélite, mas encontrei-o em um cartão pendurado em cima do painel principal de instrumentos. Enviei-o em código Morse, e 8 segundos mais tarde recebi o sinal de resposta. O satélite, ou melhor, seu cérebro eletrônico, identificou-se por uma pulsação rítmica. Instruí o satélite para dar-me as figuras dos meridianos da galáxia que ele estava atravessando em intervalos de 22 segundos, enquanto orbitava em torno de solares, e especifiquei uma resposta de 5 pontos decimais. Em seguida, sentei-me e esperei pela resposta. Ela chegou 10 minutos depois. Arranquei a tira de papel recentemente impressa e escondi-a em uma gaveta, tomando cuidado para não olhá-la. Fui até as estantes de livros e retirei os grandes mapas galácticos, as tábuas de logaritmos, em calendários, indicadores do caminho diário do satélite e vários outros livros. Então sentei-me para solucionar por mim mesmo a resposta à pergunta que eu propusera. Durante 1 hora ou mais fiquei completamente as equações. Havia um bom tempo desde que eu manejava cálculos elaborados como aquele. Meu último grande esforço nesse campo deve ter sido o meu exame prático de astronomia. Trabalhei no problema com a ajuda do gigantesco computador da estação. Meu raciocínio deu-se da seguinte maneira. Fazendo os cálculos das cartas da galáxia, eu obteria uma verificação aproximada com os resultados provenientes do satélite. Aproximada porque a passagem do satélite era sujeita a variações muito complexas, devido aos efeitos da força gravitacional de Solaris e de seus 2 sóis, assim como às variações locais da gravidade causada pelo oceano. Quando eu tive as 2 séries de figuras, uma fornecida pelo satélite e a outra teoricamente calculada, tendo como base os mapas galácticos, eu faria os ajustes necessários e os 2 grupos então coincidiriam até a 4ª casa decimal, discrepâncias
devido à influência imprevisível do oceano, surgiriam somente na quinta casa. Se as figuras obtidas dos satélites fossem somente o produto do meu cérebro perturbado, possivelmente não poderiam coincidir com a segunda série. Meu cérebro devia estar confuso, mas seria inimaginável que ele pudesse competir com o gigantesco computador da estação e realizar secretamente cálculos que precisariam de muitos meses de trabalho. Por essa razão, caso os cálculos correspondessem entre si, a consequência seria a de que o computador da estação realmente existia, que eu realmente o havia usado e não estava delirando. Minhas mãos tremiam quando retirei da gaveta a fita telegráfica e coloquei ao lado da larga tira de papel do computador. Como eu havia previsto, as duas séries de números igualaram-se até a quarta casa decimal. Guardei todos os papéis na gaveta. Portanto, o computador existia independente de mim. Isso significava que a estação e seus habitantes também existiam de verdade. Quando estava fechando a gaveta, percebi que ela estava cheia de papéis, cobertos com somas rabiscadas apressadamente. Um simples relance informou-me que alguém já havia tentado uma experiência similar à minha, perguntando ao satélite não sobre informações a respeito dos meridianos da galáxia, mas sobre as medidas do albedo de solares em intervalos de 40 segundos. Eu não estava louco. Extinguira-se o último raio de esperança. Desliguei o transmissor, sorvi o resto da sopa no frasco, a vácuo, e fui para a cama.